Ezequiel capítulo 1. A primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio impressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, e sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo revolver-se a um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía dentro do fogo. No meio dela saía semelhança 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como plantas de pé de bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinha mãos do homem debaixo de suas asas. Aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. E semelhança dos seus rostos era como o rosto dos homens. E a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão. E a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi. E também rosto de águia, todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separadas em cima. Cada qual tinha 2 asas juntamente com uma à outra. E 2 cobriram os corpos dele, e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam, e com a semelhança dos animais, o seu parecer era como braço de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e de fogo saía relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E via os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e as obras delas era como cor de turquesa, e os 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio da outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Estas rodas eram tão altas que mediam medo, e os 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, e ele elevando-se também as rodas, para onde o Espírito queria ir, iam para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e perante elas, e elevando-se eles da terra, elevando-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito dos animais estava nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento, como aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada uma tinha 2, que lhe cobria o corpo de uma banda, e cada uma tinha outras 2, que o cobriam de outra banda. E andando eles, ouviam o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, e a voz de um estrondo, como o estrepito de um exército. Parando eles, rebaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava acima das 2 cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas, e por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia uma, como que se a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva,
Assim era o aspecto da resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, cai sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Amém.